Boa noite, você, prezado e prezada, como dizia meu irmão amigo Félix Raci, caríssimos irmãos, meus caríssimos e caríssimas, tanto nas redes sociais quanto também aqui presente, que Deus nos ajude nesta noite, nesse sermão que nós, se Deus quiser, nos dê força para poder trazer para você sobre esses dias que nós estamos passando. E o mundo, alguns países já passaram e chegou a vez do Brasil. Como nós vamos sobressair? Nós estamos orando para que o Senhor nos livre do mal, como Jesus pediu na sua santa oração, que o Senhor nos livre do mal. Nesses últimos dias, muitos de nós, irmãos, estamos com uma inconformidade com os acontecimentos. Uma tristeza além do normal. Leva-nos a entender que as aflições a serem passadas, como Jesus nos ensinou e dizendo aos seus discípulos, estão aceleradas e bem rápidas e nos faz sentir esses fatos com mais realidade. Não é acaso de trazer para você que está nos ouvindo fatos políticos. Não pense assim, mas sim do avanço no mal, o avanço do mal batendo nas nossas portas, das nossas casas, das nossas igrejas, atingindo as famílias e destruindo lares. Embora o povo rebelde do mundo está em número cada vez maior, de geração em geração que passa, e eles estão festejando a liberalidade, a permissividade de coisas horríveis. Coisas depravadas, coisas que Deus odeia, inclusive a profanação do seu santo nome. Não é de agora. Os zombadores de Deus andam multiplicando e ganhando notoriedade, posições entre os homens. Mas já faz mais de 2000 anos que um grande perigo está em curso e agora rondando as portas do nosso país. Não é de agora. Enquanto Salomão alertou nos seus provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o mundo caminha arrogantemente sem nenhum temor a Deus. Consequentemente, a geração dos tolos está em todos os lugares e multiplicando. Pois esta mistura insana mundial de profanação e destemor a Deus aponta para coisas piores até os finais dos tempos. Isto é, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então clamamos a Deus que o seu Filho volte logo. Gostaríamos de deixar dias bem melhores para os nossos filhos e netos. Mas o que a Bíblia diz sobre as coisas boas que nós gostaríamos? Com as aflições, como as aflições têm potencializado para qualquer pregador no Senhor, no Espírito do Senhor, do seu Evangelho Santo, e também os irmãos fiéis, ter bom ânimo é uma missão para vencer como Jesus venceu, e vamos precisar. Como nós vemos conforme João 16:33. Tão apenas pela misericórdia de Deus, na sua força é que podemos persistir. Ver e ouvir coisas de mal a pior, cada vez mais, não é para qualquer um. Como não existe meio crente, esta será a prova da sua própria inexistência com Deus. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos, quando ele disse que ia multiplicar a iniquidade e, por consequência da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Ia esfriar. Jesus disse isso aos seus discípulos, sentado com eles lá no Monte das Oliveiras, para que nenhum dos seus discípulos fossem enganados, porque a operação do engano já estava a todo vapor.
E em Mateus 24:12 ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus, nessa uma das últimas reuniões públicas ao ar livre com os seus discípulos, estava alertando de um tempo que, na verdade, eles pouco participariam, porque eles também iam ser derriçados da terra, de fatos cruéis, mortes cruéis, pouco tempo, mas com muita intensidade de perseguição foi sobre eles. No entanto, meus irmãos, por tabela, diz a eles que para os que passassem por esses dias, seriam conscientes desses fatos, senão nós, nossos filhos, nossos bisnetos. Pode ser que estamos tão próximos e que nem percebemos a realidade própria dos acontecimentos atuais. Alguns anos depois desse comentário de Jesus no Monte das Oliveiras e seus discípulos, veio o apóstolo Paulo e quase que repete as falas do nosso Senhor a um jovem pregador, seu discípulo Timóteo, quando em 2 Timóteo 3:1 ele diz: sabe porém isto, meu amado Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está chegando o tempo em que a agonia está aumentando, e a única coisa que podemos pedir com certeza ao Senhor é o fim do jogo desses homens, um tipo do Gamer Over, para esses enganadores maldosos. O fim para eles será o começo do novo tempo para nós. Isto é esperança. Nunca vimos os filhos de Deus e as pessoas de bem do nosso país tão inconformados como estão nesses dias maus. Dias em que os homens maus se multiplicam e se associam para atropelar tudo para cumprir os seus pacotes de maldades. Amém? Esta é a introdução do culto de hoje. Porque se nós parássemos por aqui, ficaria apenas no discurso. Mas o nosso sermão de hoje, ele irá centralizar-se em duas partes verdades bíblicas. Uma em Salmo capítulo 2, convoco você para abrir a sua Bíblia. E a outra você já deixa marcado na sua Bíblia, Atos capítulo 4, porque vai ser uma repetição da mesma leitura. E vamos te explicar. Nós vamos à leitura de Salmo 2, 4 versículos, do 1 ao 4. Vocês já acharam? Amém. Amém. Então, leitura. Diz assim o Salmo: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamo-nos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Amém? Amém. Oração. Senhor nosso Deus e Pai, na sua santa presença, pedimos com clamor e com humildade neste momento, que a majestade do seu conhecimento e poder e esclarecimento possa estar entre nós nesse momento. E a todos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus, o seu ungido, o Messias, nosso Salvador, nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom, numa primeira leitura, nós precisamos de abrir o livro e fazer uma análise dele. Mas agora eu peço para você abrir logo de imediato, em sequência de leitura, Atos capítulo 4, versículo 25 até o versículo 29. Abriu? Mas eu vou fazer um comentário com você antes. Quando você pegar o capítulo 3 de Atos, você vai ver que Pedro e João curaram um homem de aproximadamente 40 anos, e que esse criou um certo alvoroço em Jerusalém, e acabaram prendendo João e Pedro. Isso nós vemos no capítulo 4, versículo 3.
Mas só que naquele dia havia convertido, como está escrito no versículo 4, o número desses homens foi de quase 5.000 almas, maravilhados pela pregação do Evangelho do nosso Senhor. E criou-se um certo tumulto, e esses homens pediram, como não tinha nada o que fazer, para que Pedro e João calassem, não falassem do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é, fiquem quietos. E a resposta deles, no versículo 19, versículo 18, 4, 18, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém. O pregador do Evangelho é assim. Pode vir o que vir, ele não vai deixar de pregar o Evangelho. Agora, a nossa leitura é a partir do verso 25, depois deles serem soltos dessa prisão, serem aconselhados a não pregar o Evangelho, eles foram encontrar os outros discípulos. E no versículo 25 diz: que disseste pela boca de Davi teu servo, e agora está o Salmo 2, os 2 primeiros versículos, porque bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes, e se ajunta a uma contra o Senhor e contra o seu ungido? Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a palavra de Deus. Amém mais uma vez. Irmãos, vamos aos comentários sobre essa leitura para elucidar para nós essas duas leituras que, na verdade, fazem parte do mesmo evento. Davi profetizou quando os apóstolos estavam sob ameaça, eles lembraram de Salmo 2. Se hoje nós estamos sob a ameaça do mal, vamos trazer com privilégio Salmo 2 e o relato dos apóstolos, que serve para nós. O comentário deste sermão desta noite é que durante todo esse tempo, desde a vinda do Messias, está ocorrendo uma implantação forçada da operação do erro, segundo a eficácia de Satanás, nesses homens malignos que atingem alto grau de prodígios e mentiras, segundo Tessalonicenses 2 e 9, 10 e 11. Não vou fazer a leitura, mas eu peço para o Davi projetar, que nós vamos estar comentando o que o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto. Ele diz que essas pessoas terão um poder de prodígios, isto é, de progredir nas suas mentiras, nos seus enganos. No versículo 10, e com todo engano da injustiça para os que perecem, isto é, os que seguem as suas ordens, esses que são submissos às suas ordens. Devido a essas concentrações de ruindades entre os homens, entre os governantes, associados com o povo, nós lemos o versículo 11, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Fato importante desta pregação. Responde para você mesmo. Tem muita gente no mundo hoje acreditando na mentira? Sim. Essa é uma operação praticamente involuntária das pessoas. É uma operação do erro proporcionada por Satanás. De forma que o império do mal tem atuado com tanta eficácia nesse mundo,
desde quando Jesus foi julgado injustamente e trocado por um malfeitor condenado depois de ser crucificado injustamente. Naquele momento, irmãos, quando você for ler, Pilatos ainda propôs trocar Jesus por Barrabás. Mas o povo, sendo induzido pelas autoridades, pediram para que matassem Jesus e soltasse um malfeitor, um ladrão, um homem iníquo. E isto aconteceu há 2000 anos atrás e não parou de acontecer. De forma que nós vemos no versículo 26 da nossa leitura de Atos, quando nós podemos observar, levantaram-se os reis da terra. Não é qualquer um, são os reinados. Literalmente traduzido, esta palavra seria: puseram-se em ordem de combate. Isto é, de agressão, não é de negociação, é de agressão, de força, como ação de um exército preparado para a batalha. E isto, um único exército. Os líderes do mundo se levantam contra o ungido de Deus. Herodes, Antipas, Pilatos, Caifás, Anás e os cabeças do Sinédrio, não apenas eles, mas todos os outros reinados após eles. Todos eles são apenas tipos iniciais dos governantes de todas as nações da terra, com os seus poderes executivos, legislativos e judiciais, os quais oferecerão resistência à vontade de Deus, com perseguição aos discípulos seguidores do Senhor, mais ainda, através da influência do comando do anticristo, um pouco antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deve-se observar aqui o reaparecimento do tema predominante em relação ao ódio em que se estabelece no mundo contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Também é feito contra Deus o que é contra Jesus. A perseguição contra os cristãos e tudo que se volta para o nome de Deus, proibindo cultos, proibindo instituições públicas, até de mencionarem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, eles querem banir do mundo inteiro o nome de Jesus. Toda essa perseguição conjunta, articulada pelos reis e governos da terra, supondo que é possível destronar a aliança de Deus com o seu ungido, na verdade o único verdadeiro rei, sem que as nações saibam completamente o porquê delas estarem sendo instrumentadas para perseguir e eliminar qualquer manifestação dos seguidores de Jesus, Satanás sim sabe perfeitamente que ele tem pouco tempo para submeter as nações do mundo na sua causa. Por isso, todos esses desesperos contra a verdade. E qualquer autoridade eclesiástica ou civil, ou você mesmo, que desvirtue desta nova ordem mundial, será perseguida como nunca antes vimos. Ou na escola, o menino for pregar na faculdade, ou na escola, ou no serviço, ou num lugar público, ele vai ser banido. Isto é fato. Por isso as igrejas bíblicas, neste tempo, e já estão sendo monitoradas pelas redes sociais e pelas autoridades constituídas. A ordem das nações desse mundo declara guerra contra tudo que contribui para a volta de Jesus, nosso Senhor, para implantar seu reino eterno. Esta é a verdade. Estão apostos para exercer perseguição aos que proclamam e aos que anunciam o nome de Jesus. Lembra da leitura de Atos. Essa longa guerra teve partida no apavoramento da igreja de Jerusalém
quando logo em seguida, no ano 70, destruíram o templo de Deus e desde o primeiro século perseguem os que anunciam e esperam a volta do Rei dos Reis. Embora Satanás já está julgado e condenado, o príncipe deste mundo não vai ceder, ele é desleal. Nesses tempos, o mundo não crê em Jesus, mas quando ele voltar, verão a sua glória. Segundo Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pode ser que na sua família, pessoas do seu convívio estão cegadas. E falar do Evangelho para eles é como você falar com um poste. E vai doer pessoas que nós amamos, falar do Evangelho e não dar crédito. Por isso que o conteúdo do Salmo 2 descreve o triunfo e o coroamento do Rei Jesus, a despeito da oposição absoluta, maioria do mundo, das pessoas rebeldes junto com seus governantes. E a pergunta que nós vemos, por que se enfurecem os gentios? Assim começa o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios? Ou por que os pagãos se enfurecem e se amotinam? Fato cada dia mais visível, com o aproximar dos últimos tempos, onde não temos mais dificuldade em distinguir quem ama a verdade e quem odeia a verdade. Jesus disse certa vez, o mundo vos odeia. Esta é a relação dos filhos de Deus com os filhos das trevas. Pois os homens não escondem mais nada, perderam a vergonha de mentir, de roubar e promover injustiças. Perverter o direito do justo, os justos têm sede de justiça. Então você lembra do Sermão da Montanha em Mateus capítulo 5, quando Jesus disse que aquele que tem sede de justiça, um dia vai se fartar, também é profético. O salmista vê as nações em agitação violenta, contra a verdade, como se estivessem em alta excitação, empenhadas em realizar perseguições, correndo para instituir novas leis com coisas vãs, com coisas vazias, com coisas falsas, a promoção da liquidação da carnalidade. O que está implícito nesse salmo são os planos diabólicos contra tudo que é de Deus, tudo que é do Messias. A ordem é destruir tudo contra o governo de Deus. Os sacerdotes, os anciãos e os concílios entre os judeus ajuntaram falsas testemunhas para acusar Jesus. Lembra-se, levaram Pilatos a condená-lo. Lembra-se, induziram o povo a clamar por sua crucificação. Interessante que foi um voto democrático, mas induzido, com mentiras. E o povo votou para soltar o malfeitor e crucificar o melhor homem que veio sobre a face da terra. O mundo, as autoridades continuam com esta vertente e promovem seus motins com um intuito hostil de impedir a coroação do Messias, de tentar eliminar tudo que possa provocar a sua vinda. O desespero é esse, irmãos. Jesus não pode voltar. Custe o que custar, eles vão fazer. Por isso que mataram os profetas, por isso que mataram os apóstolos, por isso que mataram os primeiros cristãos, por isso que mataram e anda matando no mundo afora quem anuncia Jesus. Por isso que o Evangelho tem preço de sangue. De forma, meus irmãos, que nesses tempos de forte reação
desses amotinados contra a sua futura volta que se aproxima, até que o poder divino interfira nesta ordem mundial. Nossos sofrimentos e aflições pelo nome de Cristo tendem a aumentar quanto mais se aproxima a sua vinda, apenas por estarmos envolvidos, compromissados com o nome de Jesus. Tem um preço. Eu até provoco. Ainda é tempo de deixar de ser crente, porque muitos vão fazer isso. Muitos vão negar Jesus. Porque após a ascensão de Cristo e a vinda do seu Espírito Consolador para proteger os santos, por isso que a nossa arma hoje é a oração, e os que estão tomando outras atitudes também oramos por eles, claro que sim. Aquele poder do Império Romano foi empregado no mesmo tipo de motim nos outros impérios. Tem levantado tudo contra Cristo e seus discípulos. Pretendiam e pretendem dissipar a fé em Cristo, provocando alguma maneira de destruir de vez toda a esperança da sua volta. Vou ser repetitivo nisso. Por isso que além de se reunirem povos imaginam coisas vãs. Versículo 1, confere aí para você. Os povos imaginam coisas vãs. Última parte do versículo 1 de Salmo 2. E sofreremos como os nossos irmãos do passado, mas não destruirão a nenhum de nós se Deus não permitir. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se Deus não permitir. Amém? Amém? Apenas imaginam que podem destruir. Estão tentando por 21 séculos e não vencerão o Salvador. Satanás, o comandante desses reinos todos, o unificador desses reinos, está tremendamente apavorado nesses dias, colocando os seus reinos para trabalhar com mais desejo de destruição. Não é difícil você perceber isso. Atropelando qualquer lei, entre as quais ainda nos permite falar as verdades da palavra de Deus. Os grandes meios de comunicação estão em plenas atividades para destruírem os valores de Cristo, para que o seu nome seja banido. O crente consagrado hoje quase não liga mais sua televisão. E tem canais abertos que ele não deve assistir mais. Porque você não vê uma palavra em prol do nome de Deus. Você não vê um filme, um programa em que possa mencionar o nome do nosso Senhor Jesus. E te desafio. Está assim. Será que ainda existe, irmãos, a igreja perdendo tempo com essas programações? Sendo que elas estão em função do mal. Assim como Nero acusou os cristãos de incendiarem Roma, propositalmente, os cristãos estão sendo acusados como a fonte dos problemas do mundo. Você já ouviu falar? Que o problema do mundo é o cristianismo. Isto é frase dita, irmãos, em todos os governos. Poucos dizem ao contrário. Agora eu quero chamar a atenção para você do verso 3. E eles dizem, porque você vê no final do versículo 2, que os reis da terra se levantaram, consultaram juntamente, fizeram uma união contra o Senhor e contra Jesus. E o que eles disseram? Já que fizeram um plano contra o Senhor e contra Jesus. Primeira frase que eles disseram foi: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Você quer saber o que significa isso? Quer? Porque esses homens do mundo proclamaram e fizeram um conjunto entre eles contra Deus e o seu Filho. Falaram assim: olha, nós vamos romper as ataduras deles e vamos sacudir de nós as suas cordas.
O mundo, na verdade, quer promover uma ruptura contra qualquer dependência espiritual, intelectual da palavra de Deus, dizendo: rompamos. Denunciam que o mundo está refém das amarras tradicionais do cristianismo. E dizem: vamos quebrar as suas leis em pedaços. Vamos rasgar a Bíblia e promover o povo a odiar essa Bíblia. Que não faça mais parte do costume de ninguém neste mundo ler a Bíblia. E não vamos mais, de modo algum, servir a lei deles. Qualquer coisa que estiver baseado na palavra de Deus, nós vamos sacudir de nós como se fosse uma poeira e jogar fora, longe de nós. É isso que Davi estava falando. Muitas constituições dos países eram baseadas na Bíblia e hoje já foram alteradas. E do jeito que anda, a nossa vai ser a próxima. Temos irmão advogado aqui, a Constituição de vários países do mundo foram baseadas na Bíblia. Já não é mais. Está se cumprindo este conluio dessas nações. Sim, irmãos. Estão proclamando uma libertação da influência da Bíblia sobre as nações, sobre os povos. Porque dizem que a palavra de Deus tira a liberdade deles fazerem o que querem. Reprime muito. Tem muito não. Não pode, não pode, não pode. Sem esta lei desse suposto Deus, não teremos o peso de consciência para nos perturbar mais. Temos que jogar longe de nós, porque só pensar já nos perturba. E dizem isso em todos os cantos abertamente. Procure fazer uma oração na sua escola. Procure ler a Bíblia na sua escola. Você vai ver esses fatos como já estão acontecendo nos corações das pessoas. Então pregam um Estado laico. Esta é uma frase bonita, o Estado é laico, sendo que o povo não é. Então forçam o povo a banir conceitos e valores de Deus para poderem pecar sem culpa. Rompamos as ataduras, isto é, vamos tirar as ligaduras, os laços que nós temos com cristão, com Cristo, com a Bíblia. Vamos quebrar esses vínculos. Destruímos as famílias. Destruímos as famílias. Destruímos as igrejas. E vamos destruir todos os seus princípios. Agora você entende por que estão tacando fogo nas igrejas e quebrando bancos nas igrejas e ofendendo pregadores nas ruas? É porque esse império está agindo o que está escrito em Salmo 2, irmãos. Está em ação. Vamos não apenas romper desse jugo dos cristãos, os cordões pelos quais está preso em nós, desde quando nós nascemos nesse berço do cristianismo. Agora nós não queremos mais. Vamos lançar longe de nós. Por isso eles escrevem: e sacudamos de nós as suas cordas. O que nos prendia, qualquer coisa de vínculo do Evangelho, nós vamos jogar fora, longe de nós. E junto com a palavra, os crentes que ainda defendem. Essas palavras desses versículos são as ações combinadas dos poderes amotinados contra o Messias, para se verem livres de qualquer influência da verdade, no seu peso de consciência. Muita ação violência, irmão, na pauta desses homens. Você quer saber mais e gemer mais? Olha o programa de governo desses povos. Descobrimos como está atualmente o terreno desses rompimentos nas doutrinações das escolas primárias. Alô, pais. Alô, mães. O que está acontecendo nas escolas desde a infância. Das escolas secundárias e das universidades. Como andam as universidades? Sem o conhecimento e sem a aprovação dos pais.
Para eles, o patriarcado, pai, mãe e filhos, é um desastre para poder implantar o que eles querem. Então, para implantar o que eles querem, eles destroem, avançam, rompem regras, desobedecem leis e princípios e sacodem tudo para fora. Pode ser que nesta igreja, e já é fato, que alguns filhos e netos já romperam com a palavra de Deus definitivamente. Só pela misericórdia de Deus. Os países estão aparelhando os estabelecimentos de ensino para doutrinar gerações sem o reconhecimento dos pais ou aprovação dos pais, sem temor, sem reverência a Deus, sem reverência à família e desautorizando os pais. É um sistema tão elaborado que envolve a degradação da família, a educação dos princípios sagrados no lar. Por isso, irmãos, que são contra o homeschooling, da mamãe ensinar o filho em casa. Vai chegar um tempo que até você ensinar a sua filha, educar a sua filha do que ela deve e não deve fazer, vai ser contra a lei dos homens. Já é fato em alguns sentidos. Agora, essas ações de rompimentos alcançaram sucesso considerável em pouco tempo, devido às falhas estruturais no emprego da apostasia nas igrejas, do esfriamento dos crentes. Tem crentes que acham que a igreja não é necessário, que ler a Bíblia não é necessário, que orar não é necessário e cuidar da família também não é necessário. Terceirizam, vai ter um preço. Mães, por exemplo, ausentes das famílias, das filhas. Eu tenho dito aqui na igreja, filha tem que ter cheiro de mãe. Qualquer menina aqui tem que ter o cheiro da mamãe. Não é cheiro da escola, cheiro de amigas. Tem que ter cheiro de mãe. O menino tem que ter o vapor do pai. Não dos amigos da rua, dos manos, porque adquire os sotaques do mundo. Quando você vê meninos e meninas com sotaque do mundo, é porque já não pertence mais a você e nem à igreja. Quando você vê meninos e meninas da igreja que não postam um versículo na rede social, é porque o mundo é muito mais influenciador do que a própria verdade que um dia eles professaram crer. Isso é fato, irmãos. A batalha é árdua, estamos perdendo muito espaço. E eles têm toda a estrutura que foram articulando, se consultando contra o Senhor durante esses 2000 anos, são pensadores do mal, imaginam coisas vãs, por isso que eles têm seus pensadores, seus idealizadores, e são patronos da educação, patronos não sei de onde, patronos de tudo. São ícones, porque rasgaram a Bíblia, desataram, jogaram fora e assumiram outro pensamento dos próprios homens. Por isso que encontramos gerações cada vez mais negacionistas de Deus. Já são os resultados do emprego, do rompimento da palavra de Deus, das ataduras. Procure ver Deuteronômio 5 e 6 que Moisés escreveu para o povo. O sacudir do pouco que ainda resta nos laços da palavra de Deus, e as cordas que restaram. Já desataram as cordas que restaram, agora jogam fora. Esses agora se apresentam como inimigos mais determinados contra Cristo. A linguagem deles é: não teremos este Cristo para reinar sobre nós. Saiba que muitas igrejas serão toleradas por este novo mundo, serão parceiras desse novo mundo. Quando elas desistem da doutrina de Cristo, serão bem aceitas lá fora. Quando elas acompanharem aquela mulher que se prostituiu, a igreja mãe que se prostituiu com os reis da terra, conforme relato de Apocalipse 17, para acompanhar a nova ordem dos homens, isto é, de Satanás. Tem muitas igrejas hoje que estão indo após Satanás.
nas 7 igrejas da Ásia, avisa. Alegam que a palavra do Senhor tira a liberdade do homem, impedem as nações de andarem sem peso da sua consciência para cometerem as suas levianidades, como Paulo diz em Romanos capítulo 1 e 2. A verdade de Deus impede-nos de mentir, de roubar, assassinar, adulterar, corromper, humilhar. Então dizem, vamos desatar desta corda que nos prende de fazer estas coisas para sermos livres, para fazer o que bem quisermos. Tipo como as mulheres feministas estão colocando, meu corpo, minhas regras. Geram um filho, não querem mais, jogam no lixo ainda vivo às vezes. Essa é a nova ordem. As leis estão aprovando. E a igreja mãe de Apocalipse 17 está aprovando. Ou pelo menos está ficando calado. Veja como é forte este impulso que está acontecendo no mundo. E aí, meus irmãos, as nações rebeldes não aceitam o seu povo ser livre. Entende o que está acontecendo? Não vão aceitar seu povo ser livre para poder crer num Deus acima deles. Se você ver esses países totalitários, que eu não vou citar nome aqui agora, o Deus lá é quem governa o mundo. O Deus é o Estado. O Estado é o pai e a mãe, é ele que dá comida para você, é ele que te paga a escola, é ele que socializou você, então você vai ter que ser obediente ao Estado e não a Deus. De forma que muitos países, hoje, já é determinada a proibição de falar de Cristo. Não entra a Bíblia. E se entrar é morto. É condenado à prisão perpétua. Isto é realidade, meus irmãos. É o mundo que nós estamos vivendo. E para libertar os homens desse domínio de servidão, Deus terá que fazer uma intervenção. E Ele vai fazer. E Ele vai fazer. Isto posto, os homens preferem as cadeias do pecado ao jugo suave de Jesus. É uma opção. Para os ímpios que governam as nações, o jugo leve de Jesus, do Messias, que foi trocado pelo malfeitor, é insuportável para a limitação das benesses da carne com seus pecados múltiplos. E para terminar, o versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Amém. Deus, o Criador majestoso, Criador dos céus e da terra, não está dormindo. Está sentado nos céus, como juiz em seu tribunal, pesando as ações de cada um de nós, de cada nação, e como rei de toda a terra, no seu trono real, sem sair do seu lugar, pode com uma simples palavra, um olhar, destruir os seus inimigos. Por isso nós temos clamado nesses dias pelo Brasil. E eu vejo que é impossível Deus não ouvir o lamento dos justos desse país. E você pode ter certeza que Deus vai agir. Amém. Amém? Que Deus vai nos acudir. Embora essa onda das maldades vai acontecer, essa luta pertence ao Senhor. Paulo escreveu sobre Jesus, sobre Deus, minha vingança, diz o Senhor. E ele diz, não vingueis a vós mesmos. Todo acerto com os homens é do Senhor. Como disse o profeta, quem planta vento, colhe tempestades. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Nós não fazemos parte dessa plantação. Em Salmo 37, versículo 12 e 13, veja o que o homem de Deus escreveu, o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, do ímpio,
pois vê que vem chegando o seu dia. Amém, irmãos? Antes de terminar esse sermão, vamos reler as palavras dos apóstolos Pedro e João, no versículo 29 de Atos capítulo 4. E eles disseram aos outros irmãos: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Amém? Deus está olhando para as ameaças dos homens? Está. Amém? Amém. Está. Estamos sendo ameaçados, o justo está sofrendo? Está. Deus está vendo? Está. E os dois homens de Deus oraram assim. E veja só, e eles pediram o seguinte para Jesus: e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a palavra de Deus. Amém? Amém? Na verdade, a vida deles estava por um fio diante dos homens. Eles não pediram sobrevida, eles pediram: Senhor, deixa-nos falar. Porque o dia que nós não pudermos falar do seu nome, não precisamos mais viver. Isso é muito importante. Não precisamos mais viver. Nós pedimos dias bons, para que nós tenhamos oportunidade de corrigir esses jovens e a nós mesmos. Não para os nossos deleites, que ainda tenhamos oportunidade de voltar a amarrar, de prender essas amarras e dizer: vale a pena servir a Deus. Amém. É tão bom servir ao Senhor. Olhe para a mamãe, para a vovó, olhe para essa igreja que tem pregado o Evangelho. E que o Espírito Santo, o protetor, nosso consolador, possa olhar com carinho para esse país. Amém. Para nós. Para você que está aqui, talvez nem sabendo direito o que está acontecendo. Mas Deus tem instruído homens para que saibam o que está acontecendo. Como temos assistido. E depois, como participantes desses mais de 2000 anos do Evangelho das Boas Novas, independente de qualquer situação, boa ou ruim, calma ou turbulenta, esses homens nunca conseguirão calar a boca do Evangelho Santo de Deus. Nunca. Pode rasgar os nossos papéis Bíblia, mas não rasga o nosso coração. Porque está guardado. O preço foi alto. Pedro e João foram convocados para parar de pregar o Evangelho, como nós vimos, com todas as autoridades, ameaças, tribunais. E eles responderam, os dois, simples homens de Deus, porque acharam estranho deles serem pescadores e falando com tanta ousadia de conhecimento, tanta personalidade. Eles disseram: nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. João, nas suas cartas, diz: nós tocamos na sua mão. Nós ouvimos pessoalmente. Só que Jesus disse um recado para nós: mais benditos são aqueles que não viram Jesus, mas nesse tempo honram o nome dele. Amém? Amém? Que Deus nos ajude. Amém. Ajude você que está ouvindo a compreender os fatos. Vamos orar sim por aqueles que estão na frente de batalha, porque não querem coisas ruins. E você, meu irmão, minha irmã, que talvez não entenda direito o que está acontecendo, peça a Deus discernimento e Ele vai te esclarecer. Amém? Amém. Curve as suas cabeças, cada um de nós, e vamos agradecer a Deus por esses momentos de reflexão. Amém.